crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso. De novo, nós estamos aqui juntos para aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos continuar falando das indumentárias religiosas. Então, vamos aprontar o nosso material? Separa lá o caderno, o lápis grafite, o lápis de cor e a borracha. Eu aguardo. Tudo pronto? Então, seguimos para as informações do dia de hoje. Coloquem lá no caderno a data, indumentárias religiosas, ensino religioso. Caprichem, eu aguardo.
Vamos começar! Na semana passada, nós já aprendemos um pouco sobre esse conteúdo. Vocês lembram? Nós começamos a falar da indumentária religiosa. Já tínhamos conhecido a evolução das nossas vestimentas para o ser humano, mas na aula passada nós estudamos as vestimentas, as indumentárias religiosas da comunidade indígena, do budismo, do Hare Krishna, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Vamos conhecer mais algumas? Vamos conhecer algumas vestimentas religiosas? Então, nós já estudamos e sabemos que as vestimentas religiosas possuem significados e não são apenas uma questão de gosto pessoal. O modo de se vestir de uma pessoa, conforme a sua religião e a sua fé, demonstra conhecimento sobre as suas crenças. Quem olha para essas pessoas e conhecem as vestimentas, já sabem a qual religião pertencem. Hoje nós vamos conhecer as indumentárias religiosas da religião espírita, da Umbanda, do Candomblé, do hinduísmo e a evangélica. Por questão de bom senso, nas religiões espirituais, deve-se evitar os shorts, bermudas, blusas decotadas, vestidos ou saias muito curtas, mini saias e até as calças apertadas, tanto para os homens quanto para as mulheres. É muito importante para essa religião que as pessoas possam vestir-se com uma seriedade, um ar sério e uma simplicidade também. Todos os fiéis dessa religião, eles precisam cuidar para que o corpo não seja a principal atenção das reuniões que estão acontecendo ali, e sim as ações que estão ali acontecendo. Se um dia nós formos participar de uma reunião espírita, nós devemos comparecer com trajes discretos e que não façam desviar a atenção dos frequentadores que ali estão para a nossa pessoa. Deve ser mantida a seriedade e moderação com o vestuário. Até mesmo quando os fiéis forem participar de mutirões de limpezas, concertos, conservação das instalações, os trajes devem ser adequados para essas ocasiões. Sempre precisa se vestir adequadamente, seja para as reuniões ou qualquer ato que nós tivemos em sociedade ou dentro dos lugares sagrados para essa religião. Uma casa espírita, ela não é um lugar de vaidades para mostrar roupas bonitas. Ela é um abrigo para a meditação do espírito, para que as pessoas possam estar ali reunidas para desenvolver aquele lado interno que a gente já conversou em outras aulas. As cores nessa religião, elas não interferem muito na qualidade dos fenômenos mediúnicos que eles chamam, que fazem parte dessas reuniões. O mais importante para eles é o interior das pessoas, como o caráter, o modo de ser e até o modo de viver de cada um, dando o exemplo de uma pessoa do bem. E na Umbanda? Para os fiéis dessa religião, o branco não é uma cor, e sim um somatório de todas elas. Vocês sabiam que se nós conseguirmos reunir todas as cores que existem, vai aparecer o branco? Isso mesmo, ela é uma cor que traz propriedades terapêuticas de todas as cores e que nos faz sentir aquela tranquilidade que muitos chamam de paz. Essa cor, ela é refletora e ela favorece a mente, estimula pensamentos mais puros. Por isso que são usadas nos centros de Umbanda. Vocês sabiam que quando elas não estão sendo usadas em cerimônias, normalmente é orientado às pessoas que elas fiquem separadas das outras roupas do cotidiano? É verdade. Até para se lavar essa roupa, ou mesmo secá-la, é importante que ela seja feita separada das outras. Aliás, se puder secar nos primeiros raios de sol do dia, muito mais energizante ela vai ficar. É o que acredita essa religião. E vocês sabiam que os fiéis dessa religião também não devem ir vestidos lá de casa até chegar lá no terreiro? Não.
Eles precisam levar a roupa e lá se trocarem. Deve ser colocado no momento certo, o momento de cumprir a sua tarefa religiosa. E as guias? Como acessório com significado religioso, os fiéis usam guias. Vocês já ouviram falar? Na religião afro-brasileira, os colares de conta aparecem como objetos de identificação dos fiéis aos seus orixás. Podem ser confeccionados por diversos materiais e podem ser agrupados de acordo com o significado que possuem cada culto. Cada colar possui determinadas cores que correspondem a um orixá, a uma divindade dessa religião. E o candomblé? Veja lá na tela, crianças. O candomblé possui uma indumentária com vários detalhes. Olhe lá, tem o torso, os argolões, os colares, a camisa de crivo, balangandãs, braceletes, saia e chinelinhas. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem e identificassem o pano da costa. Identificaram lá no ombro? Isso mesmo, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esse detalhe da indumentária religiosa do candomblé. Pano de costa é de uso exclusivo das mulheres, sabiam? É porque uma das principais funções desse pano é proteger o corpo da mulher, das iamis. Geralmente ele é retangular, tradicionalmente branco, mas também pode ser bicolor. Pode ter duas cores. Ele é usado sobre os ombros. Pode ser listrado, liso, estampado e até bordados com renda. O nome pano de costa pode ter uma derivação da sua origem que fica lá num país chamado Costa do Marfim. É um país da África. Ou também o seu nome pode ser devido ao fato dele ser usado sobre os ombros e sobre as costas dos fiéis. É uma peça de maior significado histórico dentro do vestiário africano. O uso da saia, bata e pano de costa são indispensáveis dentro do axé. A maneira de amarrar também muda. Colocar ou enrolar sobre o corpo, isso depende muito do ritual que está sendo desenvolvido ou até da posição hierárquica dessa fiel. Uma das razões do uso da mesma cor nessa religião é igualar os fiéis. Lembra que eu já falei sobre isso? Se eles são iguais, mostra que todos são irmãos, sem nenhuma diferença. A predominância é o branco porque ela é uma cor irradiante, como a gente já falou. E como ela é radiante, ela não absorve as energias negativas, nem do ambiente e nem das pessoas. Ela também simboliza higiene, pureza, humildade, simplicidade, que são as principais virtudes dos fiéis dessa religião. Deve ser simples, mas com conforto e praticidade, para que tudo o que acontece naquele momento que eles estejam ali, estejam confortáveis para essa realização. E o hinduísmo? Bom, as festividades do hinduísmo, sempre com muitos bordados e diferentes adornos, faz da indumentária do hinduísmo peças que chamam muito atenção. As crianças, elas participam das celebrações com vestes iguais às dos adultos. Vocês acreditam? Isso mesmo, todos querem estar muito bem arrumados e preparados e demonstrando a sua cultura. Por isso, tantos detalhes. Olhem lá na tela, prestem atenção em todas essas imagens. Os indianos, eles usam o dote, que é um tecido grande enrolado como uma calça, e em algumas ocasiões possuem um manto para cobrir o peito. Esse traje ele é vestido principalmente em cerimônias de fogo, casamentos, rituais de recitação de mantras e cerimônias de oferenda para as divindades. As cores do dote variam entre branco
laranja e amarelo, porque representam a espiritualidade da tradição védica. Isso mesmo, do livro sagrado do hinduísmo. Às vezes, inclui um turbante também, mas ele atua como um símbolo de devoção, nem sempre utilizado. Devoção e dedicação às leis de sua religião. E a religião cristã evangélica? As igrejas evangélicas, em geral, elas seguem um próprio padrão e costume de vestimentas para a celebração religiosa, tanto para os homens quanto para as mulheres. Enquanto os homens usam ternos, calça social e camisa, as mulheres variam entre saias compridas e vestidos. Os fiéis dessa religião não se preocupam somente com a sua aparência diante da igreja. Não, eles também se preocupam pela sua aparência em outros lugares de uso social. Já ouvimos isso em outra religião. Então, na religião cristã evangélica, também. Afinal de contas, eles acreditam que a forma de se vestir afeta as pessoas que os veem. Olhem lá os homens. Bom, as roupas, elas são modestas, que atendem às doutrinas das religiões evangélicas. A maioria dos homens usam a gravata para complementar esse traje tão social, mas em geral não é obrigatória. Somente na ceia, casamento, batizado. O uso do terno, ele precisa nesses momentos serem acompanhados de gravata. É indispensável. E as mulheres? As mulheres, elas procuram usar roupas com decote fechado e saias e vestidos mais longos do que a média das mulheres usam. Algumas igrejas evangélicas cristãs substituíram o uso do véu para as mulheres, como símbolo de respeito a Deus, pelos cabelos compridos. Por isso que nós relacionamos cabelos compridos com essa religião. Essa última imagem que eu trouxe para vocês, eu gostaria que vocês prestassem muito atenção. Ali estão representadas várias pessoas de religiões diferentes. Nós aprendemos nas nossas aulas de indumentárias religiosas que cada religião possui suas crenças e seu modo sagrado de se vestir. E também nos lembrou que as suas diferenças precisam ser respeitadas. Cada um tem um valor, principalmente para os fiéis de cada uma dessas religiões. A intolerância religiosa, ou seja, você não aceitar a religião do outro, traz atitudes ofensivas às crenças e políticas religiosas. Mas o Brasil, o nosso país, ele é laico. Sabe o que isso significa? Que todos os brasileiros possuem o direito de escolher a sua religião. Direito assegurado por lei, escrito lá na lei que existe e que diz da Constituição do nosso país como nós devemos nos comportar. Quem não segue essa lei podia ser até preso. Vocês sabiam? Mas infelizmente, crianças, o nosso país ele tem registrado acontecimentos que não respeitam esse direito, o direito que temos de professar a nossa fé. É triste, mas acontece. É triste que ainda convivemos com o preconceito de algumas pessoas que julgam que a sua crença é superior às outras. Mas cada um de nós podemos colaborar. Sabe como? Aprendendo para poder respeitar essas religiões e ver o valor em cada uma delas, se não para mim, para aqueles que as seguem. Parabéns a cada um de vocês que assistem a nossas aulas e aprendem sobre isso. Vocês estão de parabéns. Um beijo da professora Andréia. Vamos para a nossa atividade? Vejam lá na tela. Olá, meu nome é Francisco, sou padre. Olhem as vestimentas e marque aquelas que uso durante as celebrações da minha religião. Lá nós temos a casula, calça de moletom, estola, regata, bermuda, batina e faixa. Vocês vão se lembrar na aula passada que nós já estudamos sobre esse conteúdo? Então eu vou deixar um tempinho
tempinho para que vocês olhem e consigam identificar quais são essas indumentárias. Conseguiram identificar? De qual religião mesmo faz parte o padre? Isso mesmo, da Igreja Católica. Então vamos conferir. Casula faz parte da indumentária religiosa da religião católica? Sim, né? Nós vimos na aula passada que os padres usam mantas ou casula por sobre sua roupa quando vai celebrar a missa. E a calça de moletom?
Não, né? É uma vestimenta que nós usamos no nosso dia a dia. Estola. Muito bem. A estola, ela faz parte sim. É uma tira de tecido que pode ser até bordada, muito decorada para a hora da missa. Regata. O padre pode até estar usando uma regata por baixo da casula, mas não faz parte de uma vestimenta religiosa. Assim como a bermuda, né, crianças? Bermuda também faz parte do nosso vestiário do dia a dia. E a batina? Muito bem, a batina, ela é uma indumentária das mais comuns entre os padres. E a faixa? Também. Vamos continuar? Olá, eu sou a monja Coen, sou budista. Olhem as vestimentas e marquem aquelas que uso durante as celebrações da minha religião. Vamos lembrar um pouquinho? Essa é uma religião budista. Vou dar um tempinho para vocês identificarem quais são as peças que fazem parte da indumentária dessa religião.
item, japamala, faz parte dessa indumentária? Sim, né? A japamala é um cordão sagrado, feito de contas. E a camiseta? Não, né? Nós sabemos que a camiseta é um vestuário do nosso cotidiano. E a túnica? Muito bem, a túnica faz parte da indumentária dessa religião. Inclusive, aí estão as cores mais comuns utilizadas. O vestido. Bonito esse vestido, né? Pois é, mas esse não faz parte da indumentária religiosa. Faz mais parte de uma indumentária de festa, não é mesmo? Kimono. Muito bem, o kimono é uma roupa muito comum lá no Japão. Por isso também presente nas indumentárias religiosas. Ela é transpassada na frente e amarrada com uma faixa. E o tênis? Não, né? Todo mundo usa tênis em algum momento da sua vida, ou quase todo mundo, não é mesmo? Mas não faz parte da indumentária religiosa. E o colar? O colar, em algumas religiões, até fazem parte, mas não esse, que é mais um adereço de vaidade, de enfeite, não é? Não faz parte nem dessa religião e de nenhuma outra nesse formato. E agora, vamos para a nossa segunda atividade? Vamos brincar um pouquinho de jogo da memória? Quem aí já brincou de jogo da memória? É muito legal, né? Então, eu trouxe esse jogo para a gente fazer hoje. Vamos lá? Os pares deverão ser formados pela imagem do seu nome com a indumentária religiosa. Vamos tentar? Primeiro, eu vou mostrar para vocês todas as peças do jogo. Olhem lá. Vejam todas elas. Eu quero que vocês identifiquem a imagem com o seu nome. Eu aguardo.
Pronto? Já estão preparados? Então agora vamos puxar da memória o que vocês conseguiram identificar. Vamos para a nossa primeira peça? Olha lá. Veja, uma Bíblia e também uma roupa muito especial. Qual vocês encontraram o nome? Prestem atenção lá. É um terno, muito bem, utilizado na religião cristã evangélica pelos homens. Ótimo! Vamos para outra imagem? Qual seria essa? Vocês lembram? Baiana, muito bem. É uma indumentária utilizada nas religiões afro-brasileiras. A próxima. Quem lembra desse traje, desse vestuário? Isso mesmo, quem pensou em sari acertou. Próxima imagem. Alguém lembra? Qual é essa indumentária? É o cocar, muito bem, é da religião das comunidades indígenas. Isso mesmo, representa até certo poder para quem a usa. E esse? O que está aparecendo? O quipá, muito bem, uma indumentária religiosa de qual religião? Judaica. E por último, esse. Quem lembra? O hábito. Muito bem. É a indumentária religiosa de qual religião? A cristã católica, das freiras. Muito bem, crianças. Gostaram? Gostaram dessa atividade? Então vamos para a revisão da nossa aula de hoje. Nós relembramos sobre as indumentárias religiosas da comunidade indígena, do budismo, do Hare Krishna, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Nós estudamos também sobre as indumentárias religiosas do hinduísmo, evangélica, espiritismo, umbanda e candomblé. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, porque ela complementa todas as outras religiões que nós vimos na aula passada. Prof, são só essas religiões? Não, existem muito mais. Mas não teremos tanto tempo assim de falar de todas elas. Mas na aula que vem eu volto e eu vou trazer novidades. E nossa aula termina por aqui. Um beijo e até a próxima!